Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje, quarta-feira, dia 15 de dezembro, rapaziada, hoje fecha uma semana do fim aí do Campeonato Brasileiro e a gente já tem um monte de especulação do mercado da bola, cada dia um nome novo. Vou tentar aí deixar vocês o mais atualizado possível, tá? Então acompanhem o John, se inscrevam aí pra gente bater a meta de 55 mil inscritos e também me sigam lá no Instagram, @JohnDoTimão, que eu vou postando algumas novidades pra vocês lá também. Fechou, rapaziada? Conto com a colaboração de vocês e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! E rapaziada, agora quero apresentar para vocês uma parceria aqui do canal John do Timão com a loja Edmarca, tá? Já tem o link aqui na descrição para vocês. Pô, uma loja de muita qualidade, camisa aí dos principais clubes do Brasil e também do mundo, tá? Então você, pô, eu quero comprar uma camisa do Corinthians, pá, beleza? Pode ir lá na Edmarca que, pô, tem o modelo desse ano, do ano passado e tudo mais. Pô, John, queria uma camisa do PSG pra dar um rolê, passar o ano novo, aquela camisa branca chique, 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 chique. Tem outros clubes, pô, o Barça, o Real, todos, só comparecer lá na Edmarca, recomendação do John, pode falar, pô, vim lá do John do Timão pra fechar aquele desconto exclusivo pra vocês. Fechou, família? Edmarca.com.br. Bom, a primeira novidade, rapaziada, é sobre o Jô, tá? Eu, pô, fiquei pensando nesses 2 dias aí que ele fez a publicação no Instagram dele, falando que tinha... que ele reapareceu, né? Na verdade, e tudo mais. E aí eu não quis entrar nesse mérito, porque é a vida pessoal do cara, entendeu? A gente já vi diversas piadas, diversos comentários e tudo mais que a gente faz na nossa roda de amigos e tal, mas vir aqui para falar da vida pessoal do atleta, eu acho errado, certo? Nesse sentido, principalmente nesse caso em específico, tá? O que eu comentei inicialmente é que ele estava 3 dias sumido. Então, assim, pô, sumiu um jogador do Corinthians. Aí é uma informação que a torcida deve saber, tá? Mas ele apareceu, já foi tudo resolvido, tá tudo tranquilo. Agora é questão pessoal do atleta, tá? Do atleta. E aí, perguntaram para o Roberto de Andrade e o Alessandro na coletiva de ontem, tá? Os dois concederam uma coletiva de imprensa e tal. Eles falaram, ó, o atleta está de férias, a gente não se envolve na vida pessoal de ninguém, a gente cuida do atleta do portão do CT pra dentro. Tá? Aí ele está sobre os nossos cuidados. Se ele subir durante um mês, coisa dele, tá? Coisa dele. Aqui a gente trata sobre assuntos do Corinthians e aí concordo com a opinião dos diretores e tudo mais, sem problema. Dia 10 de janeiro o Jô tem que se apresentar e acabou. Não importa o que ele fez durante esse tempo e tudo mais, é questão pessoal dele. Fechou, rapaziada? Bom, seguindo aí os assuntos da coletiva de ontem, falaram também sobre o Danilo Avelar, tá? Roberto de Andrade falou o seguinte: a integração do Danilo Avelar é assunto que já foi discutido no Corinthians, o próprio presidente já deu uma declaração. O Danilo Avelar não vai mais jogar pelo Corinthians, ele não joga aqui, nós vamos achar uma situação para ele, vamos vender ou vamos emprestar. Certo? Ele tá aí no final daquela transição física do departamento médico e tudo mais. Quando ele estiver apto, vai jogar em outro lugar, mas no Corinthians não joga mais. E aí o que temos de informação, tá? De atualização sobre a situação do Danilo Avelar, recebeu propostas, tá? Do Cruzeiro para jogar a Série B e também da equipe do Coritiba, certo? Que subiu recentemente aí para a Série A. Agora cabe ao staff do atleta se reunir aí com a diretoria do Corinthians. Ó, a gente prefere essa proposta por esse motivo, ou o Corinthians chega pro staff do atleta, ó, a gente prefere essa proposta por tal motivo. Não sabemos ainda se a proposta é por empréstimo ou para comprar o atleta. Se for para comprar, melhor ainda. Caso seja só por empréstimo, beleza também, só por ele não atuar no Corinthians, a gente segue aí o que foi combinado com a nossa diretoria, tá? No mais, é isso. Não joga mais pelo Corinthians, tem propostas e está batido o martelo sobre o Danilo Avelar. Muita gente, tá? Muita gente já me perguntou
Pô, John, nesse momento que a gente tá precisando de um zagueiro, por exemplo, pra compor o elenco, o Avelar não seria opção? Por que que não? Primeiro, todo mundo já sabe o motivo pelo qual ele foi afastado. E segundo, ele é ruim. De zagueiro, ele é ruim. Ruim. Pô, John, mas daquela sequência que nós... Tá bom, pega o gol do Palmeiras na final do Paulistão. Só pega o gol do Palmeiras na final do Paulistão. Tá? Pô, mas aí você tá pegando um lance. Não, não foi só um lance. E vocês sabem que não foi só um lance. Pô, mas então a gente precisa de um lateral esquerdo. Coloca ele. Ruim também. Danilo Avelar é bom no jogo aéreo ofensivo. Jogo aéreo ofensivo. Fez gols importantes e tudo mais. Mas assim como o Fábio Santos, deixa a desejar na marcação. Assim como o Lucas Piton. Então mais do mesmo, não. Essa justificativa não cabe. Não cabe, porque o Avelar não é esse jogador que estão falando não, viu? Essa é a minha opinião. Quero saber a de vocês, família. Bom, agora mais um assunto aí da coletiva de ontem. Falaram aí sobre o Menor dos Silvios, o trabalho dele, a análise da diretoria. Vou pegar aqui o que o senhor Alessandro falou, tá? Inclusive o Alessandro trabalhou com o Tite, campeão brasileiro, da Libertadores e tudo mais. E olhem o que o Alessandro falou do trabalho do Silvinho. Trouxemos o Silvinho para ser o comandante da área técnica. O que tínhamos de planejamento com ele ocorreu. Cometemos nossos erros e nossos acertos, não tivemos nenhuma dúvida na manutenção do treinador. Reflete no dia a dia todo o conhecimento. A metodologia de trabalho dele está bem clara, seja no setor defensivo ou ofensivo. Não colocamos um amigo, conhecemos um profissional de conhecimento. Então assim, vamos lá. Mais uma vez, não só a diretoria como o próprio Silvinho com esse discurso. Ai, o planejamento era não ser rebaixado. Ai, a gente fez mais do que o planejado. A partir do momento que você contrata Renato Augusto, Juliano, William e Roger Guedes, a régua sobe, tá? A régua sobe. E é natural. E a diretoria e o Silvinho não entenderam isso. Todo mundo de fora entendeu. E a diretoria e o Silvinho não. Eles ainda estão com a mentalidade do ataque com o Everaldo, Jonathan Cafu, Otero. Não é possível, cara. Não é possível. Eu não consigo acreditar numa coisa dessa, tá? Numa cegueira tão grande da diretoria e do nosso treinador, tá? Pelo menos nisso eles estão alinhados. Nesse discurso horrível, tá? Horrível. Não cabe no Corinthians esse discurso, é a minha opinião. E aí o Roberto de Andrade completou, falando que a imprensa infla a torcida criticando o Silvinho e tudo mais, falando que o trabalho dele não é bom. E aí o Roberto falou, se o trabalho dele não fosse bom, nós da diretoria iríamos querer mudar. Cara, Roberto, eu vou discordar de você, tá? Vou discordar porque, assim, o trabalho dele não é bom. Não é bom. É de regular pra ruim. De regular pra ruim. Vocês precisam entender isso. Pô, o Alessandro, como eu já falei que já trabalhou com o Tite, vem e fala. A metodologia de trabalho dele está clara, seja no setor defensivo ou ofensivo. E aí, o Marcelo Braga, um dos setoristas aí da equipe do Corinthians, acompanha aí as novidades sobre o nosso Coringão, entrou em contato com os agentes, tá? Com o empresário aí do Roger Guedes, para fazer esse questionamento. Pô, como que fica a situação dele? Se chegar uma proposta de tal valor ele sai, ou não? Ah, não, só 150 milhões, só, entendeu? Alguma coisa nesse sentido? Qual que é a probabilidade do Roger sair do Corinthians? Existe essa chance? E aí foi o que o agente do Roger respondeu, que o projeto dele no Corinthians é de continuidade, tá? E aí o que eu entendo nesse sentido? Que o Roger não sai do nosso clube até o fim de 2022. Como ele chegou no meio do ano, disputou essa reta final aí da nossa temporada, vai iniciar e terminar a próxima temporada. Tá, um projeto de continuidade. Disputaram um Paulistão, uma Copa do Brasil desde o começo, uma Copa Libertadores, começar o Brasileirão, tá? Começar o Brasileirão. Então, essa é a ideia do Roger Guedes e da equipe dele, né? Do staff dele e tudo mais,
pela equipe do Corinthians, tá? Então, segundo o empresário do Roger, nesse momento ele não sai do Corinthians. Mas, rapaziada, eu não sou muito fã dessa história não, tá? Vai que chega uma proposta aí, 100, 110 milhões de reais, certo? Perto de 20 milhões de euros, por exemplo. Aí balança o cara, aí balança o empresário, balança todo mundo, certo? Então, eu não confio muito aí nessa historinha não. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Comentem aí, por favor. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Família, finalizando aí o assunto da coletiva de imprensa do Roberto de Andrade e do Alessandro, que inclusive eu não entendi o motivo, tá? Muito blá blá blá, fizeram alarde, vamos fazer uma coletiva e não falaram nada com nada. Tá? Não trouxeram um anúncio de patrocínio, alguma contratação, nada nesse sentido. Foi só blá blá blá. Só enrolação para falar que tá disposto a conversar com o torcedor, tá informando a torcida, tá sendo transparente. Não me pega não, viu? Essa conversinha fiada aqui não. Mas enfim, perguntaram sobre o Cavani e sobre o Suárez e a resposta foi a seguinte: a realidade é assim, o Corinthians busca um 9, todo mundo sabe disso, e esses nomes não foram colocados por nós. Até porque vocês não colocaram nome nenhum, né, Roberto de Andrade? Enfim. São grandes atletas do mundo, não tivemos nenhum contato com o Cavani, muito menos com o Suárez. Mas não podemos subestimar o Corinthians. Quando saiu a conversa do William, todo mundo falava que era impossível pelo que ele ganhava na Europa, e deu certo. Tá? E aí depois ele falou que o Corinthians não descarta ninguém. O máximo que pode acontecer é que daqui pra frente a gente descobre que o Corinthians não tem condição de negociar com esses jogadores. E beleza, tá? Eles não querem criar expectativas enganosas ao torcedor. Depois o Alessandro completou isso, tá? Falou que a gente não pode subestimar. O Roberto de Andrade também falou isso, para não subestimarem o Corinthians. Pode ser que aconteça? Pode. De repente, alguém do staff do Cavani procura o Corinthians e fala que ele tem vontade de jogar no Brasil. Então, ficou de conversa fiada, tá? O Roberto de Andrade e o Alessandro falando que não tem nada entre o Corinthians e os atletas. Como eu já passei para vocês que não existe negociação, existe o interesse. Existe a busca por informações desses atletas, tá? E aí, o Corinthians buscou informações do Cavani, já trouxe para vocês aí durante a semana. Quer 3 anos de contrato, pode ser que ele consiga uma rescisão agora em janeiro, tá? E o Corinthians tem um aporte financeiro para isso. Sobre o Suárez, o Corinthians buscou informações, mas o atleta não quer sair da Europa, tá? Diferentemente do Cavani. O Cavani tem a ideia de retornar à América do Sul, sim, tá? Pode ser que ele não retorne, mas ele considera. O Suárez nem considera retornar à América do Sul, o que fica ainda mais difícil, uma possível negociação com o Corinthians. Caso o Corinthians negocie, provavelmente será com o Cavani. Caso ele entre num acordo aí com o clube, aceite o nosso projeto, chegue num valor acessível ao Corinthians e tudo mais. Então, rapaziada, essa história ainda vai rolar por um bom tempo, tá? Pode tranquilizar, por um bom tempo. Teremos aí Corinthians buscando centroavantes, diversos nomes aí sendo relacionados à equipe do Corinthians. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!